Já imaginou um lugar onde a natureza te abraça, a beleza te inspira e o clima te convida a relaxar? Se você pensou em Campos do Jordão, acertou em cheio. Hoje você vai conhecer os 9 melhores passeios para fazer em Campos do Jordão, que são incríveis. Eu sou o Fê e você vai embarcar comigo agora nesses 9 lugares e com detalhes. Campos do Jordão recebe por ano mais de 5 milhões de turistas e nosso primeiro lugar é o nosso cartão postal de boa-vinda, lógico, o Portal de Campos do Jordão. Sabe aquela foto clássica? E aqui você vai tirar. Além de ser super fotogênico com estilo alpino, o portal também abriga um centro de atendimento ao turista, ou seja, além da foto, você já garante todos os mapas e dicas da cidade. Mas fica a dica, atenção na hora do clique, porque o pessoal se empolga e acaba entrando na pista. Então tenha atenção. E agora nós já vamos para o nosso segundo lugar, um clássico da cidade com muita natureza e beleza. Agora, prepare-se para uma explosão de cores e formas no Parque Amantikir. Esse lugar é simplesmente mágico. Já pensou em caminhar por jardins inspirados em vários países do mundo? Aqui você pode. São mais de 700 espécies de plantas em 26 jardins distribuídos por 60 mil metros quadrados. E não é só isso, tem labirinto gigante, mirante com vista de tirar o fôlego da Serra da Mantiqueira e até uma casa na árvore, olha que legal. Ah, e o nome Amantikir vem do Tupi-Guarani e significa a montanha ou serra que chora. Tão poético, né? E não é à toa que você vai chorar, porque você não vai querer voltar para a cidade grande depois de tantas belezas na cidade. E se prepara aí, que ainda nesse vídeo vou te dar algumas dicas do que levar na sua viagem. Mas antes, vamos para um lugar que tem esculturas no meio da natureza. Que tal agora uma imersão na arte em meio à natureza? O Museu Felícia Lehner é um museu a céu aberto que abriga cerca de 85 esculturas da artista Felícia Lehner. As obras se integram perfeitamente às paisagens da Mata Atlântica, criando uma experiência única. E o museu ele divide o espaço com o auditório Cláudio Santoro, palco do famoso Festival de Inverno de Campos do Jordão, ou seja, a arte e a música em um só lugar. Você vai amar caminhar no meio de tanto verde e no meio de tanta arte. E olha só, nossa quarta parada é um mirante, gente. É de tirar o fôlego. Para os amantes de uma vista panorâmica, vista chinesa ou também mirante Belvedere, é parada obrigatória. A 1.800 metros de altitude, prepare-se para deslumbrar com o Vale do Lajeado e as montanhas da região. E se você curte pôr do sol, esse é o lugar. O acesso é super fácil pela SP-123 e tem até onde estacionar e comprar uns lanchinhos. Mas olha a dica, se o dia estiver nublado, talvez não valha tanto a pena a parada. E cuidado com os coatis e nada de alimentar os animais selvagens. Antes de falar sobre as dicas que eu prometi, vou te trazer o quinto lugar maravilhoso em Campos do Jordão. Agora segura na cadeira que a adrenalina vai subir, vai subir. O Parque Tarandu é o paraíso da diversão em Campos do Jordão. São mais de 25 atrações para toda a família. Desde patinação no gelo e passeios a cavalo até arco e flecha e camas elásticas gigantes. Para quem busca aventura, tem trilha e uma casa na árvore com uma vista incrível. O parque tem 500 mil metros quadrados de área verde preservada. E o nome Tarandu significa em estado de graça em Tupi-Guarani. Que demais, né? Você ainda vai poder andar de tirolesa. Bom, como eu tenho medo de altura, então eu nem me atrevo. Eu vou ficar ali, não vou em nada que tenha mais de 3 degraus. Mas sem dúvidas, você vai amar esse passeio. E aquele barulho de água batendo nas pedras, você gosta? Olha só o próximo lugar. Para um momento relaxante e cheio de beleza, a Ducha de Prata é o lugar perfeito. Esse é um dos pontos turísticos mais tradicionais da cidade, combinando a beleza das cachoeiras com a facilidade de estar bem no centro urbano. O barulho da água caindo nas pedras é simplesmente revigorante.
Além de tirar fotos incríveis, você pode se aventurar na tirolesa, no arvorismo ou no arco e flecha, além de admirar todo o entorno da natureza. Lembra que te falei sobre as dicas? Presta bem atenção aqui antes de eu falar do sexto lugar. Campos do Jordão, em época de alta temporada, ela é muito cheia. Então, principalmente na época do inverno, se você tiver a possibilidade, vá durante a semana, porque aos finais de semana é bem lotado. Outra coisa importante, Campos do Jordão, ela também não é uma cidade barata. Ah, então eu vou gastar, Fê? Vai. Não é como você ir lá no Parque Ibirapuera, para quem é de São Paulo, você vai ali e compra aquela pururuca duvidosa no mercadinho do bairro e leva um Guaraná Dolly. Não. Só que você pode melhorar algumas coisas para economizar. Se você vai passar pela cidade e quer armazenar uma bebida em uma temperatura agradável, porque você sabe que se você carregar na mão, a temperatura muda, ou seja, ela esfria ou ela esquenta. Seria legal um copo ou uma garrafa térmica que seja de qualidade. Você pode levar um lanchinho, algo para comer, colocar naquelas bolsinhas térmicas, sabe? Ou em uma mochila impermeável que tenha uma boa divisão. Sobre o sol também, você tem que tomar muito cuidado, mesmo no inverno. Ele engana porque muitas atividades são em céu aberto, então você precisa de um protetor solar, chapéu e repelente muitas vezes. A temperatura no inverno em dias frios é muito frio, então você precisa de uma roupa mais adequada nesses dias frios. Ou durante o dia ou em dias menos frio, uma roupa mais meia estação, ou que seja confortável, né? E não importa se o seu número seja PP ou plus size, a Pós House, parceira do canal, tem todos os tamanhos do infantil ao masculino, feminino de todos os tipos. Pegou as dicas? Todos os produtos vou deixar na descrição para você dar uma olhada. Vamos para o sexto lugar. Que tal uma pausa para paz e meditação? O Mosteiro de São João, você conhece? O Mosteiro das Irmãs Beneditinas. É um lugar especial, em meio a um bosque de ciprestes. A entrada é gratuita e você pode aproveitar o silêncio para relaxar nos jardins e conhecer um laguinho, uma gruta de pedra. E antes de ir embora, não deixe de visitar a lojinha O Café das Monjas, com artesanatos e produtos alimentícios deliciosos. Entrada gratuita em Campos do Jordão, eu vou falar para vocês, é uma coisa rara, tá? Então vale a pena conhecer. E que tal conhecer um palácio também na cidade? Vamos conhecer esse lugar agora. Vamos mergulhar na história e na cultura de Campos do Jordão, o Palácio Boa Vista. Inaugurado em 1964 como residência de inverno do governador de São Paulo, o palácio se tornou um museu e centro cultural em 1970. Já imaginou caminhar por corredores que abrigam obras de Portinari, de Cavalcante, Tarsila do Amaral e outros grandes artistas? As visitas são guiadas e elas são gratuitas, mas você precisa agendar, então não perca essa oportunidade. Pelo menos até o momento ele é gratuito. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo se ele ainda é gratuito. E o nosso oitavo lugar é o lugar mais frequentado pelos turistas, lógico. Vamos para o coração de Campos do Jordão, a Praça do Capivari e o Parque Capivari. A praça com seus pinheiros é um charme só. E o parque? Ah, o parque, gente, é diversão garantida para todas as idades. Tem teleférico, trenó da montanha, carrinho de bate-bate, parque indoor, pedalinho, patinação no gelo. Nosso próximo lugar não pode faltar porque ele é um clássico em Campos do Jordão. E nós vamos dar duas dicas extras, lógico. Duas dicas extras. O Morro do Elefante ele não pode faltar porque ele é um dos lugares mais conhecidos, né? Ele tem uma vista panorâmica incrível da Vila do Capivari. E também aqui uma segunda dica é o Parque Estadual Campos do Jordão, também conhecido como Horto Florestal. É um paraíso para quem ama a natureza, com trilhas, piqueniques, lago, arvorismo e muito mais. Se você quiser mais dicas sobre Campos do Jordão e outros lugares do Brasil, esse vídeo aqui do lado foi feito para você. Te vejo lá.